Olá, pessoal. Então, nós hoje estamos com o Dr. Thales Barbalho. Ele é advogado há 22 anos, atuante na área trabalhista, especializado em direito processual civil, assessor jurídico no nosso Conselho Regional de Medicina. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão da advocacia, né, da defesa do colaborador, do trabalhador, como que o direito vê isso. Eu, Rogério Nobre e Daniela Nobre, vamos fazer esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigado, Dr. Thales, por estar aqui com a gente. Um prazer tê-lo aqui conosco. Que bom. Fico feliz pelo convite e espero poder colaborar, contribuir com o que a gente vê efetivamente na prática trabalhista. Já está contribuindo. Vamos começar falando um pouco sobre risco psicossocial, né? Hoje está muito em voga o risco psicossocial do trabalhador, né, que ele está enfrentando. E eu começaria, por exemplo, falando sobre algumas normas. Por exemplo, quando o paciente ele se afasta por incapacidade, fica gozando de algum tipo de benefício, ele geralmente ele é liberado daquele benefício e rege a norma que ele deva voltar gradativamente para a sua atividade, não na mesma, principalmente quando essa atividade teve relação com o adoecimento, né? Então, só que às vezes a empresa ela não tem como fazer isso, não tem como reabilitar, e muitas vezes a empresa segura esse paciente durante aquele período de estabilidade, mas sem que ele trabalhe naquele ofício dele. E a gente sabe que o trabalho é muito bom, ele tem, claro, participação no adoecimento, a gente sabe disso, mas quando o cidadão não trabalha, né, ele fica, de certa forma, excluído, né? Ele se sente excluído, ele se sente impotente, incapaz. Como que o direito vê essa situação? Como que o advogado aborda essa questão? Ele fica se sentindo incapaz e ele fica muito mais suscetível a novas doenças, né? Além daquela que ele foi afastado. Existem dois cenários. O legal, o que diz a norma, e o factual, o real, o que efetivamente acontece. Levando um pouco assim para a prática que eu vejo na minha advocacia, que no momento, já há vários anos, é muito pelo lado do trabalhador, do reclamante. O que eu vejo é assim, ele se afasta, a patologia tem relação com o trabalho, porque às vezes não tem, ele está doente, mas não tem relação com o trabalho. Então, ele associa de forma errada. E alguns advogados embarcam nessa compram a ideia, o que é, na minha opinião, reprovável. O advogado deveria ser o primeiro perito da causa, né? Como tem um bordão jurídico, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, o advogado, em tese, ele não tem a obrigação de saber, mas, pelo menos, de uma forma geral, ele deveria ver que cálculo renal não está associado com o trabalho, enfim, sei lá, de camareira, enfim, nem sei se tem, mas acho que não tem, mas não é algo, né? Então, o advogado deveria ter esse primeiro filtro. Mas quando, voltando para a pergunta, quando inicialmente há o elo entre patologia e trabalho, a norma prevê uma reabilitação, requalificação, às vezes a empresa não tem condição de acomodá-lo e ele, por questão de sobrevivência, muitas vezes, ele se submete a retornar para o mesmo ambiente hostil, que favorece ele adoecer novamente. Sim. Então, o ideal, o que eu vejo que acontece na prática é que, não sei exatamente percentual, mas via de regra, quando há reabilitação, dá certo. Eles voltam para o trabalho e já ficam, quando a pessoa tem a consciência, o trabalhador e a empresa tem uma estrutura que possa auxiliar e dizer, não, evite isso, vamos fazer assim e tal, ele consegue não mais adoecer, não ficar afastado. Mas muitas vezes ele não tem para onde ir, né? Dentro da empresa, volta para aquele ambiente hostil
e acaba retornando e fica esse ciclo. Há ocasiões em que você percebe que ele quer trabalhar, mas não tem condição. Porque eu tive um caso na prática em que ela trabalhava num setor de padaria, que era exposto a calor intenso e tal. E quando ela foi afastada, quando ela retornou, né, voltou para esse mesmo setor, nos primeiros dias ela já pediu para sair. Então, conseguiram colocar no outro setor e foi instantânea a mudança. O que é que eu quero dizer com isso? É que o ideal é que haja o bom senso do trabalhador, a percepção também da empresa, para que veja que se não houver um local que acomode aquele trabalhador dentro daquele período de reabilitação, faculte, crie um setor, nem que seja temporário, para que aquela pessoa possa dar a colaboração. Infelizmente, as empresas, de um modo geral, elas também, eu reconheço, elas têm uma carga legislativa, uma carga tributária. Um funcionário, ele custa muito mais do que o que efetivamente ele recebe. Então, por si só, a empresa objetiva lucro. Então, a empresa muitas vezes fica com dificuldade de criar algumas possibilidades que vai onerar ainda mais a empresa, mas vai preservar a saúde do trabalhador. Então, o que é que eu acho que deveria acontecer sempre? Bom senso, equilíbrio, seguir as normas, mas flexibilizar em algumas coisas. Talvez seja um pensamento idealista, mas é o que eu acredito. Mas, doutor Tales, eu quero só tomar um ponto que eu achei interessante quando o senhor falou, até com certo constrangimento, que às vezes alguns advogados, né, eles abraçam ideias que sabidamente não iriam prosperar, e a gente traz isso para a nossa medicina também. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente vê hoje no mundo, eu acho, né? A gente brinca lá em casa falando que a gente encontra muita gente com doutorpatia, que é o médico que adoece o paciente quando ele deveria, como aqui a gente estava com a doutora Cris, né? Ele deveria às vezes dizer, o senhor tem uma varize, mas é melhor para o senhor trabalhar do que ficar parado. Mas só que esse paciente vai questionar. E essa consulta, no lugar de durar 10 minutos, vai durar meia hora, né? Porque é mais difícil você negar e convencer. E aí, às vezes, é muito mais fácil o médico dizer, não, tudo bem, e vai lá e concede aquele atestado. Então, essa é a realidade que a gente enfrenta. E na perícia isso é muito... Mas a gente sempre se depara também com profissionais que, de outro lado, são extremamente éticos, né? Que a gente vê que realmente se preocupam. Às vezes, tem colegas que entram em contato com a gente, advogados que entram em contato com a gente para perguntar se acha que aquilo tem alguma relação antes de ajuizar uma ação. Isso é bem interessante, a gente está sempre disponível. Acho que eu vou até fazer isso agora, quando a patologia fugir os meus conhecimentos, né? Fique à vontade, no que a gente puder ajudar, isso acho que é bem interessante para todo mundo, a sociedade ganha, né? Sim, buscamos um processo justo, né? Isso. Real e que favoreça a verdade. Eu até digo que quando a gente concede, né? Quando a gente concede aquilo que não é devido, que já me perguntaram se eu não me sentia constrangida às vezes de negar. Eu digo, não nego, eu acho que a sociedade ganha. Porque aquela pessoa que tem direito, ela precisa. E se a gente faz a coisa de uma forma não criteriosa, né? Mas voltando ao nosso tema, a gente queria falar um pouquinho também sobre a política do cancelamento, né? Sim. O que é que hoje acontece? Hoje, quando se contrata um funcionário, todo mundo sabe que hoje as empresas querem, além das habilidades técnicas das pessoas, as empresas querem que as pessoas tenham a habilidade de se comunicar, né? Elas têm que ter a habilidade de um momento, como é que eu posso dizer, de ser criativas, né? Surgir um momento novo e elas têm que resolver aquela situação. E muitas vezes a gente se depara com situações como aquela que a gente viu recentemente entre o juiz, né, e a técnica de arbitragem, onde houve uma agressão. E aí eu perguntaria para o senhor, né, do ponto de vista jurídico, uma agressão dentro de um ambiente de trabalho, ela se caracteriza como um acidente de trabalho? Pois é. Outro exemplo seria, por exemplo, hoje as empresas elas têm sempre seus códigos de éticas, né? Uma empresa de grande porte ela institui um código de ética e geralmente cobra do trabalhador, cobra entre aspas, não deveria, seria uma espécie de motivação que ela deveria implementar, mas muitas vezes o trabalhador não assimila, ou mesmo a empresa ela cobra que seguir um código de ética que muitas vezes não pertence à cultura dela, Sim. à bagagem cultural que ela traz de casa, dos amigos, etc. Como que o direito, então,
vê isso, né? Pois é, Esse bem cancelamento interessante. pelo não adotar. Enquadramento, né? Bem interessante. De início, esse termo, assim, cancelamento é um termo moderno, né? Assim, eu lastimo de verdade, porque são expressões, assim, muito rasas. Não que a gente tem que ser a pessoa mais erudita do mundo, mas banalizou-se tanto, né? As coisas, né? Que, infelizmente, mas a sociedade há de chegar num limite para que seja recriado novos conceitos e a gente volte para o prumo. Bom, o episódio... Temos dois exemplos, 2 episódios. O episódio da árbitra auxiliar de futebol, que foi agredida pelo técnico, e o funcionário que não consegue, por questões do seu cotidiano, da sua educação, da sua formação, às vezes até da sua religião, ele não consegue se enquadrar numa cultura de uma grande empresa, que muitas vezes não é nem brasileira, mas traz outros conceitos. Essas situações, como a justiça observa. O bom da gente envelhecer é porque a gente vai trilhando esses caminhos. Então, eu vivi na prática a situação descrita pelo doutor Nobre e também vi recente esse episódio da árbitra. Eu entendo como em ambos os casos, no caso da árbitra, ela sofreu uma agressão. Até ficou a divergência no início se tinha havido, se ele tinha conseguido acertá-la e tal. Eu entendo como agressão um dano extrapatrimonial, um dano imoral, uma espécie de assédio. Assim como na grande empresa de hipermercados, que obrigava, entre aspas, constrangia mesmo aos funcionários fazerem dancinhas e cantarem músicas todos os dias pela manhã. Sim. Inclusive, essa empresa já passou aqui pelo nosso estado. Hoje em dia não funciona mais. Houve mudanças de grupo econômico, enfim. Então, a justiça entende como um dano moral, entende como um dano extrapatrimonial. Se o funcionário, no caso da dancinha, se ele ficava constrangido, se ele já sabia que no dia seguinte ia ter que dançar, cantar e fazer movimentos sincronizados com os seus colegas, e ele não gostava daquilo, mas porque todos faziam, todos riam, para os outros era divertido e para ele não tenha dúvida, não precisa ser médico, psicólogo, nem psiquiatra para saber que na intimidade dele ele ficava constrangido, ele sofria com aquilo, Então, quando isso é, lógico, efetivamente provado, quando ele fica mal-humorado em casa, em casa é o maior termômetro, na família e os amigos, ele começa a ser agressivo ou introspectivo, é como uma criança que sofre alguma coisa e a gente vai descobrir depois. Então, mas às vezes isso extrapola a esfera comportamental, né? O paciente pode adoecer. Pode começar com ansiedade e chegar até depressão. Sim. Pode, não tenha dúvida. Isso mesmo. E assim, vira uma patologia. Vira uma doença. Mesmo assim seria direito dano moral? Dano moral e a patologia, a doença ocupacional, ela necessita do laudo pericial. Se o perito constatar que há nexo de causalidade por aquela depressão, por exemplo, aquela ansiedade que ele teve, até hipertensão decorrente de um quadro emocional, aí sim era doença ocupacional. Mas só o fato dele se expor para ele ser ridículo. Eu tenho casos, não só eu, como vários advogados, que a justiça entende como dano moral, sem prejuízo de uma doença ocupacional, porque a doença fica obrigatoriamente vinculada a um diagnóstico médico. Isso, e não é necessário para o sofrimento. E a agressão mencionada lá pela auxiliar, pela bandeirinha, pela árbitra, né? Que tinha, são 3, era um árbitro, um homem auxiliar e um assistente. Ela sofreu uma agressão.
Ela sofreu uma agressão. Não foi um acidente de trabalho, ela não escorregou enquanto acompanhava a partida e quebrou o tornozelo. Ela não ficou com uma inflamação no membro, no músculo. Não foi isso. Foi um fato isolado que, naquele caso específico, eu não sou especialista, mas nem lesão corporal de natureza grave foi, porque lesão corporal de natureza grave seria o afastamento por mais de 30 dias. Mas, assim, a vergonha, a humilhação, aquele sentimento de impotência, de machismo que tem naquele cenário, eu estou dizendo sem conhecer os fatos, assim, só pelo que eu vi do noticiário, não tenha dúvida que ali seja um dano moral, dano extra patrimonial. O senhor entende que um evento desse, vamos dizer, que ocorra dentro de uma empresa privada, né, regida pela CLT, que a empresa teria responsabilidade por esse fato, já que ela tem o preposto responde a empresa responde pelos atos do seu preposto. Não tenha dúvida. Mas eu queria só fazer uma colocação aqui antes que passe, que eu achei muito interessante. O doutor Thales falou uma questão que a gente fala na perícia. Recentemente eu fiz um laudo. Foi exatamente a questão do assédio moral, né, que é um conceito jurídico, ele não precisa de médico. Sim. Né? A pessoa sofre subjetivo. Um dano moral, um assédio moral, e aí a perícia era mais ou menos assim. Alegava-se uma doença psiquiátrica, né, e eu coloquei que essa doença ela não estou comprovada, porém, que assim, o juiz tinha outros meios, que aquilo aí eu disse, essa pessoa ter sofrido um assédio moral, que é um conceito que depende de prova testemunhal, não é médico, não tem um CID. Sim. Mas ela, pelo simples fato de ter sofrido esse assédio, ela já cabe uma indenização que depende do juiz. Não precisa, eu não estou me contrapondo ao fato dela ter sido assediada. Nem sempre um assédio, eu posso sofrer um assédio, o senhor pode sofrer um assédio, eu posso adoecer, né? Fazer uma depressão, e o senhor pode não adoecer, mas o fato do assédio, aconteceu. ele acometeu a nós dois da mesma forma. Então, exatamente. Essa é a questão que a gente chama a atenção, que às vezes as pessoas não entendem quando o perito diz, olha, a doença não aconteceu, mas assim, a gente, pelo fato de dizer que a doença não aconteceu, a gente não está tirando a gravidade dessa questão do assédio. E que não é mérito do perito entrar nessa seara. Isso é jurídico, é um conceito jurídico. Agora eu queria ver essa questão do técnico de futebol que agrediu lá a árbitra, a auxiliar de arbitragem. A popular bandeirinha. Né? Do ângulo dele, já que ele é um empregado do clube, geralmente há um contrato, eu sei, mas vamos imaginar, que há um contrato seletista aí nessa situação. E de repente o clube ele já afasta esse técnico, já demite. Já o cancela, né? Já o cancela, exatamente. Era por isso que essa política do cancelamento que a gente falou. Até que ponto a violência no trabalho, que é considerada acidente de trabalho, claro, ela pode acontecer isso. A empresa pode demitir o funcionário simplesmente sem ouvi-lo, sem ter uma... A CLT tem um artigo expresso. Se fosse o professor Marcelo, ele saberia dizer de cor, mas tem um artigo na CLT que detalha sobre a justa causa. Embriaguez, furto, agressão, uma falta grave. Mesmo assim, a lei, a CLT, fala em sindicância, apuração, exatamente para coibir o que hoje a gente chama de cancelamento imediato, né? A condenação instantânea. Sim. Obviamente que tem fatos que são flagrantes, são gritantes. Esse da agressão é todos viram. Mas se eu fosse advogado do clube, ainda assim, no momento posterior à partida, ali depois que tivesse as coisas mais calmas, faria uma sindicância, apuraria quais foram as razões que fez com que ele tomasse aquilo, testemunhas, para que houvesse, embora isso não garanta absolutamente nada, mas para que houvesse o cumprimento da norma. O cumprimento da norma. Ele pode ser demitido por justa causa? Pode ser demitido por justa causa. A justa causa pode ser revertida na justiça? Pode. Vai ser fácil? Não sei. Acho até que não vai ser fácil, mas ele pode, é por isso que existe a justiça para num segundo momento ser discutido lá, porque muitas vezes o empregador também demite por justa causa, muitas vezes forçando, contrariando o procedimento, e lá na frente não cumpriu os requisitos,
que diz a CLT, como, por exemplo, a instauração de sindicância, a apuração da falta grave, e essa justa causa é derrubada. Ele não vai ser indenizado porque foi demitido por justa causa, mas ele vai receber aquela indenização que a rescisão, que não é por justa causa, o dá direito. Porque quando é justa causa, você não recebe FGTS, você não só recebe saldo de salário, dias trabalhados. Então, quando você é demitido, não, você recebe a multa dos 40%, seguro-desemprego, saca o FGTS, e nesse caso, se ele for demitido por justa causa, de forma precipitada, de forma errada, há uma chance dele reverter. Ele não vai ser reintegrado, não, mas ele vai continuar demitido, só que ele vai reverter a justa causa. E em alguns casos, quando tem muita repercussão, uma reversão de justa causa enseja, sim, dano moral contra a empresa. Porque, além de tudo, ela o demitiu por justa causa, sem ter os requisitos da justa causa. Mas é interessante, as empresas, normalmente, as mais estruturadas, elas têm esse cuidado. Muitas vezes, as empresas são vítimas. Poderia demitir por justa causa, são vítimas de furto, preferem demitir sem ter o trabalho extra de fazer todos os requisitos para configurar uma justa causa. Quando a empresa faz isso, realmente, ela evita um trabalho a mais. O que eu acho que sempre que for possível de considerar uma justa causa, deveria ser feito procedimento, para que o trabalhador aprenda que ele deve zelar pelo seu emprego, que é uma coisa importantíssima, notadamente nos dias de hoje aqui no Brasil, que está cada vez mais raro. Doutor Thales, eu queria colocar uma questão agora bem próxima entre o advogado e o perito, no momento da perícia, desde o início, quando a gente recebe o processo, que é a questão dos quesitos, né? Lá no nosso Instagram a gente até brinca com um quadrozinho que a gente fez, quesitos esquisitos. E aí tem um quesito que a gente recebe muito, onde o advogado fala assim: diga ao senhor perito se a empresa cumpre todas as normas de segurança e prevenção da saúde, relacionada à saúde, né? E aí a gente queria perguntar para o senhor o que o senhor acha desse quesito. Qual seria a intenção do advogado? E já coloco de antemão que para a gente é um quesito amplo, né? Porque a gente está avaliando a doença psíquica, a gente está avaliando a doença ortopédica, a doença vascular, como a gente estava tratando aqui mais cedo, mas do ponto de vista do senhor, esse quesito, qual é a intenção? Não sei se o senhor faz esse quesito e de repente dizer para a gente qual é a intenção do advogado em relação a isso. Pior que é exatamente assim, né? Fale o senhor perito ou diga o senhor perito. Parece que alguém que redigiu, né? Todos os outros ficaram copiando, que é praticamente a mesma coisa, né? Eu vou até me policiar se eu digo isso, porque realmente fica uma coisa meio engessado. Mas veja bem, para o perito, no estado ideal, né, no melhor dos mundos, o que é que o perito é? Ele é um auxiliar da justiça. Muitas vezes, ele é os braços, os olhos, as pernas do juiz. E na grande maioria dos casos, embora eu conheci um juiz que ele tinha aptidão, conhecia as NRs todas, mas na maioria o juiz não conhece, né? Com a profundidade que o perito conhece. Então, quanto mais sucinto, direto, objetivo vai ajudar ao próprio cliente dele, bem como ao perito. Eu acho também que a delimitação do objeto da perícia, ela deveria ser já manobrada pelo próprio juiz, já sugerida, indicada. Não tenho nada contra os autotextos, né, que já estão praticamente feitos. Deferimento específico. Mas assim, lógico, quando os casos forem iguais, uma construtora, 50 operários, a mesma coisa, tudo bem. Mas ver o nexo da causa de pedido, do pedido, e o juiz ali já na audiência, que é o momento em que ele define,
auxiliado pelos advogados de boa fé, com o objetivo único de tentar elucidar se aquela doença tem relação com o trabalho. O objeto da perícia devia ser delimitado ali. E acho até, vou aconselhar que vocês, quando forem nomeados como peritos, que são parte fundamental no processo, instiguem, questionem, atravessem petições para o juiz dizendo que quer colaborar, mas precisa que o objeto da perícia seja delimitado. Que tal? Posso fazer uma colocação? Deve. Afinal de contas, eu acho que esses encontros, eu tenho a esperança que eles repercutam na classe, nos advogados, que chegue a um ou outro juiz, que vejam, que pare para atinar. E tem outras questões também que muitas vezes a gente trata mal os peritos, demora a pagar, demora a liberar. Muitas vezes tem entraves que a gente, como cidadão, o jurisdicionado e os advogados veem, não tem perito para psiquiatria, é muito raro, é difícil. E hoje a maior doença do mundo é a ansiedade. Né? Acabei falando demais e não deixei você falar. Espero que não tenha perdido o fio da meada. Colocou uma questão interessante, mas eu vou deixar para você falar na sequência. Recentemente eu peticionei porque eu peguei a perícia e tinha desde declarações de comparecimentos ao consultório odontológico até atestados como apendicite, hemorroida, inhum de braço, eram tantas coisas aí. Eu exatamente fiz minha petição e pedi para que o juiz delimitasse o objeto da perícia. Para minha surpresa, a resposta foi assim: doutora, o objeto da perícia está em todos os documentos que já foram acostados aos autos. E eu pedi para sair, porque assim, é muito complicado quando a gente às vezes faz uma perícia na justiça, né, contra o INSS, em desfavor do INSS à parte, e vem documentos assim, de tudo. E é muito complicado, de fato, para o perito. Nenhum médico, em sã consciência, consegue fazer uma anamnese de uma pessoa, de um paciente, de todas as áreas. Sim. Tá? Em relação à perícia de psiquiatria, vou só fazer um questionamento aqui que é interessante que eu coloque: o judiciário não conhece a perícia, porque a especialidade de perícia médica, na verdade, é que habilita o médico, né, a fazer perícia. Sim. Não obrigatoriamente tem que ser psiquiatra. Eu sei. Mas, às vezes, essa é outra questão que a gente é nomeado e o advogado também vai impugnar porque ele não é psiquiatra. E a gente sempre diz, olha, nem sempre o melhor psiquiatra ou o melhor ortopedista da cidade, ele vai ser o melhor perito, né? Porque se ele não estiver acostumado com esse trâmite legal, com essa questão, essa é uma questão interessante. Mas com você agora aqui. Então, você falou uma coisa interessante, né? Que essa questão do adoecimento mental, até porque o conceito de trabalhabilidade ele mudou. Antigamente a gente tinha a questão do Fordismo, onde o colaborador ele executava manualmente muitas atividades, muitas vezes repetitivas, né? E hoje, assim, com o avanço da tecnologia, as empresas estão investindo mais na intelectualidade, na inovação, né? O esgotamento deixa de ser físico e passa a ser mental. Passa a ser mental. O direito tem se preocupado com isso de alguma forma? Vamos imaginar o seguinte: a legislação ela contempla algo no adoecimento mental nesse avanço? Porque, assim, do ponto de vista da DORT, a gente sabe que teve as instruções normativas desde a década de 80, 90, etc. Mas essa questão dessa mudança, que é uma coisa que realmente é uma atualização, é uma coisa nova, que vem cada vez mais adoecendo o colaborador, a gente vê na prática isso, né? Inclusive surge na psiquiatria vários outros tipos de doença agora. Assim, surge, que eu digo, pelo menos tem um nome, né? Sim. O que é que você me diria? De início, a gente constata que nesses últimos 2 anos, em virtude da pandemia, muita coisa evoluiu. Não sei se a palavra evoluiu, mas muita coisa mudou bruscamente. A velocidade de mudanças no judiciário foi nunca vista. Eu sou advogado há 22 anos e nunca houve uma mudança de procedimento tão rápida e tão eficaz. Não foi ruim, não. Não foi de todo ruim. Tão eficaz, assim, tão instantânea como essa migração que nós fomos obrigados a fazer
do presencial para o virtual. As audiências hoje, 2 anos e alguns meses depois, elas estão adaptadas para o advogado militante, para o juiz, para os servidores, de uma forma que a gente nunca viu. Em 2 anos houve um avanço de, acho que o CNJ, o TST pensava em fazer trabalho remoto, até já existia, mas uma menor escala. Assim, eles pensavam em fazer isso daqui a alguns anos. Então, a pandemia fez com que esses 2 anos assim fossem como 10, 15 anos. É muito. Isso é bom. Não vejo como coisa ruim. Talvez não tenha dado tempo ainda da legislação detalhar, acompanhar e identificar as novas, o novo adoecimento do trabalhador. O que a gente vê com colegas, com amigos, com até colegas de outras profissões, é que, de um modo geral, muitas profissões foram impactadas. E quem não conseguiu se adaptar rapidamente ficou fortemente angustiado, ansioso, depressivo. Saiu uma pesquisa agora recente, nesses últimos dias, em que Porto Alegre foi a capital onde tinha mais pessoas depressivas. Parece que Natal foi a segunda do Nordeste. Uhum. Assim, a ameaça do desemprego também, né? Está muito tudo. Subprofissões, eu não quero dizer subprofissões, mas trabalhos informais, precarizados, né? Precarizados e assim diferentes, que antes não tinha. Alguém que não tem muita habilidade com um celular, alguém já tem alguém que faz isso e cobra, né? Antigamente, assim, para você fazer um jingle para sua empresa, você contratava, né? Hoje em dia alguém faz um vídeo e emplaca e aquele cara vira sei lá, uma profissão assim. Então, tentando responder a sua pergunta, eu não sei se o direito já contemplou. O que eu vejo na prática é que o adoecimento mental realmente cresceu muito. E está diretamente relacionado com o trabalho. Diretamente. E acaba que antes alguém não dava importância. Ele é tímido, ou ele está triste. Mas de um tempo para cá, alguém percebeu que ele não é tímido, ou que ele não está triste, que ele está doente. Vai muito além né? disso, né? Está doente. E muitas vezes tem relação com o trabalho. Você faz o seu trabalho certinho, você tenta uma mudança. O órgão, a empresa é todo, vamos dizer assim, viciado no sentido de não fazer o que é para fazer. Então ele coíbe a autonomia. Ou ele faz aqueles procedimentos com vícios e se frustra, ou ele relaxa e vai fazer o errado, ou ele adoece, quer fazer o certo e adoece. Então isso, eu vejo que a justiça vem absorvendo, vem ficando mais atenta a isso. Pessoas que foram assaltadas, comerciários que foram vítimas, a loja foi vítima de assalto, a loja foi vítima, teve perda material. O funcionário foi vítima, ele teve perda da sua saúde mental, ele não consegue mais ir trabalhar, fica com a mão suando. Eu atendi pessoas há pouco tempo, mão suando, irritado, com medo, entendeu? Assim, e isso antes era difícil a gente transplantar, mostrar para um juiz que aquilo tem relação com o trabalho. Sabe o que a gente tem visto recentemente? Às vezes a empresa nem está cobrando demais, ela está cobrando o que é o habitual, só que ela não soube escolher seu funcionário, ela escolheu uma pessoa e ela está cobrando uma capacidade que aquela pessoa não tem. E isso adoece, né? E a empresa tem responsabilidade sobre isso também. Ela tem que triar quem é a pessoa apta àquele trabalho, né? Porque às vezes a empresa cobra igual, tá aqui 99% das pessoas estão cumprindo e tem gente que entende que aquela pessoa ali ela que o problema é dela, quando na verdade não. Ela foi mal escolhida para aquela função, ela está com uma sobrecarga e ela vai adoecer. Mas eu queria... Às vezes, eu acabei me lembrando do fato, às vezes, até um exame de rotina
um exame periódico, às vezes você consegue identificar. Nosso país tem tanta legislação, tanta, que se a metade fosse cumprida, eu acho que evitaria muito conflito. Então, para tudo cria-se uma lei, mas assim, a lei já existe. Uma empresa, ela para ser totalmente legal, ela tem que ter uma série de planos, PCMSO, enfim, uma série de normas, a NR7, uma série de coisas que, se ela der efetividade àquilo, ela consegue filtrar. Talvez no início de uma patologia, e não muitas prevenir, né? Não é nem filtrar, é prevenir, e evitaria o afastamento do trabalho, evitaria o caos no INSS, porque todo mundo diz assim: o médico do INSS nega. Mas ninguém diz que tem um monte de gente que vai lá tentar a Mega Sena e que, quando recebe um benefício, uma aposentadoria, desenvolve outra atividade. Tem um carrinho de cachorro-quente, tem isso, tem aquilo outro, e ainda ri do Estado, entendeu? Porque é a nossa cultura, infelizmente. O Brasil é um país de mal educados, então as pessoas tentam se aproveitar. E eu vejo o advogado sério, que quer, às vezes, se ele não tiver um bom feeling, ele ainda se dá erro. O perito, então, nem se fala. Verdade. Eu tenho certeza disso. Doutor Thales, é uma questão que eu queria, para a gente concluir, em relação também à relação advogado e perito, né? Acho que todo o perito que eu conheço, ou quase todo, já recebeu, por engano, por equívoco. Quando ele pega os documentos, às vezes o periciado vai me dando um por um, e eu já tenho o hábito de dizer, até pelo tempo, me dá todos para cá que eu vejo o que é importante ou não. Vai filtrando. E quando a gente pega, a gente se surpreende naquele meio do caminho com um bilhetinho assim, não mostrar o perito. E aí a gente pergunta para o senhor assim, a gente sabe que existe a defesa do direito, né, dos interesses do cliente do senhor, claro, mas até onde o senhor acha que essa defesa pode ir? Isso é uma conduta... Isso é uma prática que eu abomino completamente. Eu acho equivocada. Eu sei que colegas fazem isso, mas eu tenho certeza que vocês nunca pegaram um bilhete meu desse. Com certeza absoluta. Não é só meu, é dos advogados que têm essa mesma linha. E assim... A gente já pegou bilhete timbrado. Pois é. É lamentável, é um desvio de conduta, é uma prática errada, é litigância de má-fé, é querer enganar o auxiliar da justiça. Porque assim, não deveria ser algo tão óbvio, não deveria ser tão difícil o óbvio, não deveria ser tão difícil pôr em prática a boa-fé. Eu tenho certeza que é por isso que eu não ensaio. Alguns clientes dizem assim: doutor, o senhor nem foi, a empresa mandou o médico. Eu disse: exatamente por isso, eu não sou médico. O senhor não pôde pagar um assistente técnico. Vamos confiar no perito? Se o senhor tiver direito, ele vai entender. Se houver a relação doença, porque, assim, como leigo, dá para eu perceber que ele está doente, mas eu não sei se aquela doença tem relação com o trabalho. Então eu digo, se o pleito for só esse, nós vamos ficar na dependência do laudo pericial. Às vezes tem uma concausa, eu fico aliviado. Eu disse: olha, tá vendo? Tem uma concausa. Ele não sabe o que é concausa, mas eu explico que há um vínculo. Então, né? Mas assim, quando é dessa natureza, eu até... o perito tem fé de ofício, o perito é ouvido pelo juiz. Eu até acho que deveria haver um registro. Eu sei que isso vai causar uma indisposição do perito com o advogado, porque o advogado que faz isso não é uma pessoa correta, ele vai achar ruim, né? Então, assim, ou então oficiasse a OAB, o órgão de classe, fizesse algo, como se diz, republicano, para coibir as práticas erradas. O que eu acho realmente que falta é o medo de uma sanção. Porque acham que não vai dar em nada e fazem, entendeu? Volta para aquela questão. O advogado deveria ser o primeiro perito da causa, não é? Uhum. Ele está jogando futebol no final de semana, se acidenta, aí vai dizer que foi na cozinha da empresa? Se eu não souber, eu posso até acreditar.
Isso foi um caso que aconteceu comigo. A gente foi desmascarado em audiência e eu achei ótimo. Eu disse, não, ótimo, tá certo. Agradeci o colega e tal. E quando você tem uma linha, você tem um caminho, as pessoas já conhecem. Então, eu posso dizer que nesse caso eu fui levado a erro. E foi ótimo que foi diagnosticado. Eu fiquei constrangido, mas eu tinha certeza que eu estava tranquilo. Eu acho mesmo que nesses casos deveria o perito mencionar, entendeu? A gente fala isso em questão, falei em questão do advogado, mas assim, isso eu sempre trago para a nossa medicina também, né? A gente trabalha como assistente técnico em muitos processos. E às vezes, quando a parte contrata a gente, ela contrata achando que a gente vai ensiná-la a simular uma doença, e a gente sempre, é o primeiro ponto que a gente diz, olha, a gente vai trabalhar para você da melhor forma possível, mas a gente vai trabalhar dentro da ética. Tem muito campo para trabalhar, porque às vezes o perito escorrega, né? E o perito escorrega, e a gente vai mostrar para ele o seu ângulo, o seu lado. Eu digo, olha, isso aqui, sempre digo, isso aqui eu acho que dificilmente vai ter relação, e às vezes a pessoa insiste. Eu já fui contratada, por exemplo, para um rapaz que estava viajando, era um engenheiro recém-formado e viajava e sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E a empresa me contratou e disse, olha, eu não vou conseguir melhorar em nada a sua situação, porque tetraplegia, para mim, é pior às vezes do que a morte, né? Mas eles me contrataram, disseram, doutora, a gente quer só ser representado. E a gente sempre atua dessa forma. Então, eu acho que tem espaço para esse tipo de atuação. Nunca, quando eu sou contratada pela empresa também, né, que às vezes a pessoa vai lá, eu vou às vezes vistoriar o local para entender o que aconteceu, para poder, mas eu nunca cheguei para sugerir melhoria, melhoria. Não vai servir para esse caso, porque esse já foi, isso, mas serve para os próximos. Mas simular para chegar para a empresa e não diga, não, pelo contrário, vai acontecer dessa forma e diga, isso aqui está errado, não é interessante que isso aqui seja reproduzido. Mas eu acho que essa atuação, assim, graças a Deus que isso é uma minoria, mas eu falo que todo mundo já recebeu, porque como a gente trabalha com perícia... São as agruras da profissão. A gente vê que algumas coisas poderiam não acontecer se houvesse o óbvio, assim, uma boa fé. Agora, muitas vezes há excessos, né, de lado a lado, e às vezes você inviabiliza a atuação de uma empresa. Uma reclamação trabalhista, dependendo do porte da empresa, dependendo do que se pede, sim. Você põe fim à atividade daquela empresa. Sim. Mas o empreendedor, ele tem que conhecer, além da carga tributária, ele tem que conhecer, tem que ter uma assessoria para conhecer a legalidade, as obrigações dele. Porque ele fazendo certo, eu sou totalmente contrário que diz que a Justiça do Trabalho é paternalista. Não é. Seja uma empresa, faça 100% certo, que eu quero ver se vai ter condenação na Justiça do Trabalho. Não vai. E se houver, é reformado, porque foi um erro de alguém. Então, alguém vai ler, que vai ver que foi um erro e vai reformar. Eu não acho que seja, como eles dizem, entra e ganha. Não é assim, não é assim. Doutor Thales, eu queria agradecer. Olha, que bate-papo legal, né? Eu falei muito, não foi? Não, foi ótimo. Falei muito, né? Eu sou meu prolixo, né? O jogo que o senhor chegou aqui dizendo que a doutora Cris tinha falado bem, mas o senhor falou muito bem. Eu acho que a ideia é exatamente essa, é trocar até em outra oportunidade que o senhor volte para trazer as dúvidas que o advogado tem do perito, né? Também as questões, por que o perito... Sim. Recentemente um colega advogado me perguntou por que o perito nunca, o médico assistente nunca olha o meu bilhete. E ele é bem ético, ele manda uma solicitação pedindo para que diga se tem o CID, ele nunca botou. Aí eu vou até falar para ele que às vezes acontecem coisas diferentes, mas a ideia é essa mesmo, a ideia é que depois, se o senhor topar, vem aqui para... Sim, estou sempre à disposição. Como é que eu posso dizer, o contraponto, né? Para falar para a gente o que o senhor vê de problema na atividade pericial. Mas acho que o bate-papo foi super interessante, quero agradecer muito. Que bom, eu gostaria de que a gente conseguisse realmente influenciar, contaminar, contagiar a justiça de alguma forma, chegar até os juízes, a outros peritos, a outros colegas advogados, porque é tão importante o trabalho. O perito é um elo, ele é muito importante, o labor do perito, e a gente tem que realmente assim, tratar melhor os nossos peritos em todos os aspectos. Às vezes, quando era mais processo físico,
Eu vi, às vezes, peritos senhores, senhoras ficavam ali horas e horas no balcão para ser atendido. Deveria ter um trânsito facilitado. Ora, ele é um auxiliar da justiça, né? Todos, a ordem de chegada, tudo bem, o jurisdicionado, a ordem de chegada, mas o perito ali, ele é um auxiliar, ele está ajudando, entendeu? Então deveria ter um tratamento. Eu acho que deveria ter. E rogo aos tribunais que tratem melhor os peritos. Eu já tive esse tratamento dos servidores queridos e fofos que muitas vezes me ajudaram quando era aquele tal de processo, eles vinham comigo. Mas nós agradecemos imensamente a sua presença, viu? Foi maravilhoso assim o bate-papo, muitas informações importantes, boas, opiniões também, que isso é válido. A gente e fica a nossa reflexão. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.